pessoal, eu me chamo Ana Luísa, eu sou aluna do doutorado, programa de pós-graduação em produção vegetal, sob orientação do professor Léo Rufato. Oi pessoal, eu me chamo Juliana, sou doutoranda também no programa de produção vegetal, sob a orientação da professora Aike. Nós preparamos um vídeo para mostrar para vocês como são realizadas as análises durante e após colheita dos frutos. Para atender as expectativas dos consumidores que visam consumir um produto de qualidade, os produtores eles devem colher os seus frutos no momento ideal. Esse ponto de colheita ele pode variar em função da finalidade, por exemplo, se esses frutos que foram colhidos eles vão ser destinados para exportação, eles devem ser colhidos um momento antes do ponto ideal, em virtude da função do número de dias que eles vão levar até chegar nesse consumidor final. Então, determinar o ponto ideal de colheita dos frutos é de extrema importância para que esses frutos eles não sejam colhidos nem imaturos e nem com a maturidade muito avançada. Por exemplo, se nós formos colher esses frutos de maçã antes do período ideal de colheita, além de eles não possuírem uma qualidade adequada para o consumo, também vão haver reduções tanto na produtividade quanto na renda do produtor, já que esse fruto ele não vai ter alcançado um padrão de crescimento e, consequentemente, então vão ser originados frutos de menor calibre. Ao contrário, se a gente for colher esses frutos após o período ideal de colheita, esses frutos eles vão estar com a maturação já muito avançada, muito próximo da senescência, e isso vai afetar a durabilidade no período de pós-colheita desses frutos. O ponto de colheita ele pode variar também em função da cultivar, em função do local que essa planta está sendo cultivada e também em função das condições climáticas presentes na região. Por exemplo, se o período de maturação dos frutos ele coincidir com um período com excesso de precipitação ou com um grande número de dias nublados, esses frutos eles podem não atingir um teor de sólidos solúveis adequado para o consumidor. Portanto, o responsável técnico ele tem que ficar ligado em todos esses possíveis acontecimentos. Um fator que deve ser levado em consideração é a disponibilidade de mão de obra e o tamanho da área. Por exemplo, se você tem uma disponibilidade de mão de obra escassa ou uma área muito grande para realizar a colheita, essa colheita ela deve se iniciar um pouco antes do período ideal. Isso para minimizar os problemas relacionados a, por exemplo, você começar a colheita no ponto ideal de maturação e terminar essa colheita com os frutos já com maturação muito avançada. Os pequenos produtores, eles têm a possibilidade de fazer a colheita desses frutos diariamente, já que a gente sabe que os frutos eles não vão amadurecer todos ao mesmo tempo. E essa colheita diária, ela pode fazer com que se eleve, então, a qualidade desses frutos. O produtor, ele não pode se basear apenas em aspectos visuais para determinar esse ponto de colheita. Ele precisa levar em consideração diversas outras características. Portanto, existem alguns equipamentos que vão realizar análises de diversos parâmetros para que o produtor possa, então, se basear e dizer qual que é o momento ideal para se realizar a colheita. Hoje nós vamos realizar algumas dessas análises aqui com vocês. Outro fator bastante importante é que o produtor ele não pode se basear em apenas uma característica para definir esse ponto de colheita. Ele deve observar as características como um todo, um conjunto delas. E um exemplo clássico disso é a questão da laranja. Eu não sei se vocês já perceberam, mas as laranjas que são produzidas no fundo de quintal aqui em Lages, elas têm uma coloração alaranjada bem evidente e são extremamente ácidas. Contrariamente ao que ocorre em regiões que são mais quentes
e que possuem uma amplitude térmica menor, ou seja, uma menor diferença na temperatura entre o dia e a noite, onde por dentro esse fruto ele pode já estar maduro e pronto para o consumo, porém a coloração do fruto ainda não desenvolveu, então ele ainda está com um aspecto esverdeado. Então, se o produtor ele for se basear apenas na característica de coloração da epiderme do fruto, ele vai dizer que o seu produto ele não está ainda pronto para se realizar a colheita, quando que na verdade esse produto ele já está assim no ponto de colheita. Então, para definir o ponto de colheita adequado, podem ser utilizados alguns índices de maturidade, como por exemplo, os dias entre a plena floração e a colheita. Esse é um índice bastante subjetivo, já que ele vai variar de acordo com o local em que a planta está sendo cultivada e principalmente vai variar conforme as condições climáticas presentes naquela região, naquele ciclo de cultivo. Outra unidade pode ser observada para se determinar o ponto de colheita, seria a média das unidades de calor durante o desenvolvimento dos frutos, que também é outro ponto bastante subjetivo, já que vai variar de acordo com as condições climáticas do local e do ano em que está sendo cultivado aquela planta, né? Vai variar conforme o desenvolvimento da camada de abscisão dos frutos, as estruturas de superfície, como por exemplo a formação de ceras, né, ao redor dos frutos, o tamanho, a forma, a textura da polpa desse fruto, a coloração da casca e da polpa, a coloração das sementes. Pode ser realizado também o teste de iodoamido, que é um dos mais utilizados a campo para se determinar o ponto de colheita, já que ele é bem simples e ele não precisa de um equipamento específico para poder, então, realizar esse teste. Então, o produtor ele utiliza bastante para determinar o ponto de colheita. O teor de açúcares, como os sólidos solúveis totais, né? A acidez titulável, o conteúdo de suco, que ele é bastante importante, é exemplo dos citros, né? O conteúdo de óleos, que é bastante importante para se determinar o ponto de colheita das azeitonas, por exemplo. A adstringência, que é a presença dos taninos, né? Como se a gente come um caqui verde, ele vai possuir uma grande adstringência que vai grudar na boca. Então, esse é um parâmetro bastante utilizado para se determinar o ponto de colheita do caqui. A concentração interna de etileno, e pode ser utilizado também o peso dos frutos conforme, né, for adotado então o ponto de colheita ideal. Nós vamos fazer algumas dessas análises com vocês hoje aqui na nossa aula prática. Bom, então, pessoal, hoje nós vamos utilizar na nossa prática maçãs da cultivar Royal Gala. E a primeira etapa é fazer a coloração da epiderme dos frutos. A coloração, ela é um parâmetro muito importante para determinar a colheita. É o principal parâmetro visual que pode ser feito no pomar mesmo. Entretanto, alguns equipamentos que são mais precisos, eles só estão presentes em laboratórios. Então, hoje nós vamos utilizar um colorímetro digital de bancada. Esse colorímetro vai fazer a leitura de 3 valores. A leitura de L, C e H. O que significa esses valores? L é a luminosidade, C é o croma e H é o ângulo RU. Quando eu fizer as leituras e ele determinar os valores, eu vou explicar mais especificamente para vocês como que isso funciona. Mas antes de tudo, nós precisamos calibrar o equipamento. Então, esse equipamento, ele vem com esse disco branco, que ele tem que estar bem limpo para poder calibrar. E ele determina aqui alguns valores exatos da calibração, né? Que é os valores de Y, X e Y. Então, é só colocar o aparelho aqui para fazer a leitura dessa parte branca. E aqui nós vamos regular aqui no visor. Como eu falei para vocês, nós vamos determinar esses 3 valores aqui, L, C e H.
mas nós precisamos colocar primeiro no valor da calibração. É só apertar o Color Space até aparecer aqui Y, X, Y. Agora tá ok. Daí, agora é só apertar para calibrar e dar Enter. E ele vai disparar 3 vezes, automático. Agora ele vai me dar um valor aqui no visor que eu vou ter que comparar com os valores que são dados aqui no que eu mostrei para vocês anteriormente, nesse disco. Como vocês podem ver, né, os valores eles não estão iguais e nem próximos. Daí, o que que nós podemos fazer aqui? Colocar novamente e apertar o Enter. Ele vai disparar mais uma vez. Ó, agora os valores eles estão próximos, ou seja, o nosso aparelho está calibrado e nós podemos começar a leitura. Aqui vocês podem conferir, ó, 87, né, vírgula 22, mas está próximo do 87. Aqui no X, 0,31, e aqui no Y, 0,33 e aqui 0,32, mas são valores que estão próximos à calibração. Eu vou posicionar o leitor, esse leitor aqui, nos dois lados do fruto. Um lado que tá mais vermelho e um lado que tá não tão vermelho assim. Aí aqui eu vou arrumar, né, vou voltar para os parâmetros de LCH, isso é importante. É só apertar o Color Space. LCH. E aqui eu vou abrir uma nova página para salvar esses valores e começar a minha leitura. Vou fazer 2 leituras então no fruto. É só apertar esse botão aqui, ele vai ler de um lado. Aí, como vocês podem observar também, gente, aqui no visor, no momento em que eu tô fazendo a leitura, ele vai mudando os valores ali, ó. Depois das leituras feitas, eu vou apertar aqui no botão onde ele vai me dar a média de todas as leituras que eu fiz. Só fazer a estatística e apertar o Enter. E ele vai calcular para mim esses valores. O que que nós vamos anotar aqui, né, para poder calcular a nossa coloração do fruto? São os valores de AVG. Aqui eu tenho o L, a luminosidade, o chroma e o ângulo RHU. O que que isso significa, gente? O L é uma escala de preto e branco. O chroma, a saturação dessas cores, que é o preto saturando o vermelho, azul, amarelo e verde. E o ângulo RHU é o quão distante essas cores estão. E assim ele determina, por exemplo, um vermelho mais forte ou mais fraco, um verde mais claro ou mais escuro, e assim por diante. O penetrômetro, ele é utilizado, então, para realizar a análise de firmeza da polpa dos frutos. Então, à medida que os frutos eles vão amadurecendo, a firmeza de polpa ela vai diminuindo. Para que a gente consiga realizar essa análise, a gente precisa retirar a epiderme dos frutos, para que essa ponteira ela consiga penetrar na polpa e nos dar então o valor de firmeza de polpa, que pode ser tanto em libras quanto em quilogramas-força. A gente tem 2 tipos de equipamento. O equipamento manual, em que o próprio operador ele vai realizar uma força para penetrar então a ponteira na polpa dos frutos. Lembrando que esse equipamento aqui ele vai variar muito conforme o operador que está realizando essa análise, já que a força ela não vai ser igual para todos os frutos que a gente vai fazer, assim como também vai variar de operador para operador. A força ela vai ser diferente. Em compensação, nós temos este outro equipamento aqui, que é um penetrômetro automático. Então, a força utilizada para abaixar a ponteira e romper a polpa do fruto, ela será a mesma para todos os frutos.
Então aqui a gente já calibrou o equipamento para realizar 2 ciclos, então a gente vai fazer 2 leituras. Eu vou dar um start e a ponteira ela vai descer e vai penetrar a polpa do fruto. E aqui no visor, o valor utilizado então para penetrar a polpa do fruto foi o PK+, que é de 62,64 newtons. Para o correto funcionamento do equipamento penetrômetro, nós temos que levar em consideração o tipo de ponteira que será utilizada para perfurar o fruto. Então, frutos mais sensíveis, a exemplo do morango, eles vão utilizar essa ponteira mais fina, de 2 milímetros. Frutos medianos, a exemplo da pera, nós vamos utilizar essa ponteira aqui de 8 milímetros. E os frutos maiores, como por exemplo a maçã, nós vamos utilizar essa ponteira que já está acoplada ao equipamento, já que nós realizamos a análise, de 11 milímetros. O refratômetro, ele é um equipamento utilizado para quantificar o teor de sólido e solúveis totais presentes nos frutos, ou seja, a quantidade de açúcares. Geralmente, os refratômetros eles possuem uma escala que varia de 0 até 30 graus Brix. O que isso significa? 1 grau Brix quer dizer que a gente tem 1 grama de açúcar em 100 gramas de solução, ou 1%. Então, para quantificar o teor de açúcares presentes na nossa amostra, nós vamos colocar uma quantidade do suco já extraído dos nossos frutos aqui nesse compartimento. Nós vamos fechar e vamos olhar contra a luz. A linha de transição entre o branco e o azul, ela quer dizer o valor de sólidos solúveis encontrados na nossa amostra, que aqui no caso foi de 14,1. Existem então os refratômetros manuais, que é o primeiro aqui que eu utilizei, e existem também os refratômetros que são digitais, então eles vão mostrar o teor de sólidos solúveis aqui no display. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de colocar o nosso suco nesse refratômetro aqui é calibrar o equipamento com água destilada. Então a gente vai colocar um pouco de água destilada aqui nesse local de leitura, vai apertar no 0 para realizar a calibração e esse valor ele tem que dar 0. Posteriormente, a gente vai limpar o local que colocamos a água destilada. Lembrando sempre de fazer a limpeza com muito cuidado, já que o visor ele é bastante sensível. E a gente vai então colocar o suco extraído do nosso fruto para fazer a leitura total dos açúcares. Eu vou apertar no botão para ler o valor. Então o valor presente dos açúcares na nossa amostra foi de 14,4. Bom, agora nós vamos fazer a acidez titulável. E o que isso significa? É o quanto ácido está o suco que foi extraído dos frutos que nós utilizamos. Como que nós calculamos então? Existe também uma escala, que é a escala da acidez, né? Ela varia de 0 até 14, onde o que significa? Quanto mais... Para de rir, Juliana. Então, existe uma escala para quantificar esse valor, né? Essa escala ela vai de 0 a 14. E o que significa?
quanto menor o valor, maior é a acidez do suco. Onde o valor próximo de 0 é mais ácido, o valor próximo do 14 até o 14 é mais básico e o valor intermediário, é o valor de 7, é o neutro. Então, o que nós utilizamos para fazer para quantificar a acidez titular? É utilizado o pH-metro. O pH-metro, ele existe o pH-metro digital e o pH-metro manual. Em ambos, nós utilizamos solução de hidróxido de sódio a 0,1 molar, que é a solução que está aqui nesse recipiente e nesse aqui também. E também utilizamos uma amostra do suco. No digital, a proporção é de 45 ml de água destilada com 5 ml do suco. E no manual, nós vamos utilizar 5 ml de água destilada e 5 ml do suco. Então, gente, antes de realizar a prática, nós temos que calibrar o equipamento, no caso, o pH-metro digital. Isso nada mais é, né? Nós vamos utilizar duas soluções, o pH 7 e a de pH 4. É bem básico. É só apertar aqui no botão de calibrar. E aí ele vai pedir primeiro uma solução. Esse aparelho ele já está calibrado, gente. Então eu só vou mostrar para vocês como é que faz aqui o passo a passo. Ele vai pedir primeiro uma solução. Primeiro a solução 7. E eu vou colocar aqui o nosso eletrodo. Ele vai ler o pH 7 e logo em seguida ele vai pedir o pH 4. E daí eu vou ter que retirar o eletrodo, limpar o que tem ainda de resquícios da solução de pH 7, né? E colocar na solução de pH 4. Ele vai fazer a leitura e daí o equipamento vai estar calibrado. A partir daí, então, nós podemos partir para a leitura de acidez titulável do suco que foi extraído das maçãs. Então, como que vai funcionar? Como eu falei anteriormente, né, aqui no pH-metro digital nós vamos utilizar uma solução que contém 45 ml de água destilada para 5 ml do suco da maçã. Vamos utilizar um agitador, colocar aqui no beck. E aí é só colocar aqui na mesa agitadora, regular um botão, geralmente a gente usa aqui no 3. Nós vamos posicionar o nosso eletrodo dentro da solução e essa outra mangueira aqui que está próxima ao nosso eletrodo, a gente tem que deixar ela um pouco para cima, porque é aqui que vai sair a quantidade de hidróxido de sódio, que é essa quantidade que nós vamos anotar para poder fazer o cálculo do quanto ácido está o nosso suco. Então, como que funciona? Quando eu colocar o eletrodo aqui no suco, ele vai dar um valor de pH inicial, como vocês podem observar aqui na tela, que aqui, ó, é de 3,19. A partir do momento que eu apertar Start, ele vai aumentar o pH até chegar no pH 8,1, que é o pH indicador, e aqui vai calculando a quantidade de hidróxido de sódio que está sendo adicionada naquela solução para que chegue no pH indicado, que é o de 8,1. A leitura da amostra demora mais ou menos uns 4 minutos no máximo. Bom, então nós temos a primeira amostra finalizada. Aqui vocês podem perceber que o visor ele mostra quando que deu o start no pH, que foi de 3,20. E o final do pH, que chegou a 8,1, como eu falei anteriormente, né? E o total de hidróxido de sódio consumido foi de 2,43. Então, é esse valor que nós vamos utilizar na nossa fórmula para determinar a acidez dos frutos que nós utilizamos hoje. Bom, então, gente, nós temos também, eu vou só desligar aqui, o pH-metro manual.
que ele nada mais é, né, como eu falei para vocês, aqui nós vamos utilizar 5 ml de água destilada e 5 ml do suco que foi extraído das maçãs. E esse pHmetro manual, ele se baseia no ponto de viragem, também com a solução de hidróxido de sódio, mas daí como aqui você vai agitar de forma manual, nós vamos ter que adicionar um indicador do ponto de viragem, que aqui nós vamos utilizar a fenolftaleína. Adiciono as 3 gotinhas e aqui eu vou manualmente agitando e adicionando, só vou ligar aqui, ele sempre tem que estar zerado. Como que eu faço para poder colocar hidróxido de sódio aqui? Eu vou girar para trás essa rodinha aqui em cima e ele vai subindo aqui, ó, colocando hidróxido de sódio aqui dentro desse tubo. Eu só tenho que lembrar sempre de resetar para eu poder começar a girar para frente e adicionar hidróxido de sódio na minha solução. Então aqui manualmente eu vou agitar e adicionar hidróxido de sódio. Até o ponto de viragem. Chegou no ponto de viragem da solução, eu vou fazer o mesmo que eu fiz ali no pHmetro digital. Eu vou anotar a quantidade de hidróxido de sódio que foi consumida até a solução mudar de cor. E é esse valor que eu vou utilizar na fórmula para determinar a acidez que está presente nos frutos. Então, pessoal, o índice iodamido nada mais é que a quantificação de amido que existem nos frutos que produzem essa substância, como as maçãs e peras. No nosso caso, hoje, nós estamos utilizando maçãs. E isso é extremamente importante para a maturação dos frutos. Por quê? Existe uma escala que quantifica aqui de 0 a 10. E como que eles fazem essa quantificação? Se baseiam na coloração. O que significa nessa escala? O 0, ele quer dizer que o amido presente, ele não foi degradado. E o 10, ele quer dizer que o amido entrou em contato com o iodo e ele foi degradado 100%. E o que nós vamos utilizar? Como que nós vamos fazer, então, essa prática? A gente vai cortar a maçã no meio e vai imergir ela na solução iodo-amido durante mais ou menos 30 segundos. Aqui, se vocês conseguem observar, eu coloquei nessa bandeja uma solução. Só deixar ela reagir aqui durante os 30 segundos. Bom, gente, então após esses 30 segundos, nós vamos retirar esse fruto. E aqui a gente vai ver se o iodo ele reagiu ou não com o amido presente no fruto. Como que a gente pode visualizar isso? Como eu falei para vocês sobre a escala, né? Então, o que significa, gente? Quando o iodo ele não reage com o amido, isso significa que o fruto ele ainda não está maduro. Portanto, ele vai apresentar uma coloração totalmente escura em toda a polpa. Ao contrário, quando o iodo ele reage com o amido, transformando em açúcares, isso significa que o fruto ele está maduro e ele vai demonstrar uma coloração mais clara, uma coloração amarelada, que é a que nós podemos observar aqui nessa maçã. Isso significa que ele está maduro. Então, aí é que vocês podem perceber o quanto que isso é importante para a colheita, para determinar o ponto de colheita dos frutos. Por quê? Aqui você não vai colher um fruto totalmente maduro já, e ao mesmo tempo você não vai colher um fruto verde. Você tem que buscar o equilíbrio no ponto de colheita. Para isso, existem escalas que são utilizadas. Aqui nós temos uma escala que ela fala de várias cultivares, a Royal Gala, a Red Delicious e outras cultivares. Então, vocês podem observar que elas variam, por exemplo, no percentual, ele vai de 0, onde está totalmente escuro, a polpa, né, demonstrando que o fruto ainda está verde, e pode ir até 100%,
onde a polpa, em contato com a solução iodo, ela continua clara, um tom amarelado, onde o fruto está maduro demais. Bom, então, pessoal, aqui na nossa prática, como nós estamos utilizando a cultivar Royal Gala, existe uma escala específica para essa cultivar. E essas maçãs que nós estamos utilizando hoje, nós já estamos em setembro. Provavelmente essas maçãs elas estão em câmara fria desde a colheita, que deve ter ocorrido ali em meados de março, fevereiro, março. Portanto, como vocês podem observar, né, no resultado final da nossa prática, por isso que não houve nenhum ponto de coloração, quase que nada de preto, né? Porque ela está bastante tempo na câmara fria. Então, gente, finalizando a nossa aula, queria deixar uma coisa muito importante para vocês aqui, é que os equipamentos utilizados, eles devem ser utilizados e manuseados pelo produtor ou pelo técnico de laboratório presente. Por quê? Se esses equipamentos eles não forem utilizados de forma correta, eles podem gerar valores que não são verdadeiros, consequentemente levando a uma má interpretação de um fruto maduro ou de um fruto verde. E outra coisa importante também é que a Ana até comentou no início da nossa aula, é que todos esses valores, como vocês puderam ver, eles devem ser utilizados em conjunto. Por quê? Um fruto, ele pode determinar uma coloração no ponto de colheita, mas, por exemplo, ele não pode ainda ter o teor de açúcar suficiente para aquela colheita. Então, por isso que é necessário que, quando nós formos determinar o ponto de colheita, nós retiremos uma amostra dos frutos no campo, traga para o laboratório e faça todas essas etapas para que aí sim a gente tenha certeza do ponto de colheita ideal para os mesmos. Bom, pessoal, então em relação às análises que são realizadas nos frutos na etapa de pós-colheita, seria isso que a gente tinha para mostrar para vocês e a gente agradece pela atenção. E qualquer coisa, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Daí vocês podem entrar em contato. Obrigada, gente. Obrigada.